Olá pessoal, Múcio Vasconcelos, o seu coach de negócios e de vida. Nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre os desafios dos relacionamentos interpessoais. No vídeo 3, nós vimos que, segundo o Carl Jung, existem dois grandes grupos de caráter e 4 funções psicológicas básicas. Caso você não tenha visto esse vídeo de número 3, eu sugiro que você volte, veja o vídeo número 3, para que esse vídeo número 4 faça sentido para você. Provavelmente você já se deparou com um pensamento próximo a: caramba, será que eu falo grego? Por que será que ele ou ela não me entende? Tendo em vista as importantes diferenças existentes entre os dois grandes grupos de caráter e as 4 funções psicológicas básicas, variáveis essas que afetam de forma importante os interesses e metas das pessoas que estão ao nosso redor, foi necessário que se criasse uma técnica que está em constante evolução, como não poderia deixar de ser, para que nós, seres humanos, melhor nos entendêssemos. A partir desse trabalho desenvolvido por Jung, iniciou-se um processo de, entre aspas, uau, eu falo a sua língua, você fala a minha língua, e que foi sendo desenvolvida, e assim continua até os nossos dias, para que os indivíduos, para que nós, seres humanos, continuemos a nos entender e nos aprimorarmos neste aprendizado de melhor nos comunicar entre nós, com os mais variados grupos de pessoas e situações. Isso continua sendo obtido através de 4 categorias de ação e reação humana, em termos bem genéricos. E eles são representados por alguns estilos. O primeiro estilo é um chamado grupo reflexivo. Esse grupo reflexivo é tido como aquele que valoriza as ideias, a criatividade, a originalidade e os conceitos. Este é o reflexivo. Depois disto, você tem um grupo de pessoas cujas características são dos chamados racionais. Os racionais são os tipos que valorizam os dados, os fatos, a organização, a lógica e a ordem. Inclusive, existe uma grande empresa nacional de grande porte, de grande respeito, que o Pai Nosso e a Ave Maria dos executivos desta empresa são os chamados fatos e dados. Não se começa uma reunião sem que os fatos e dados sejam trazidos à tona. Essa é uma característica desta empresa, de imenso porte. Depois tem um outro tipo de pessoa que valoriza muito o caráter afetivo. É um tipo de pessoa que valoriza os relacionamentos, como lidar com os outros, e o trabalho em equipe é muito valorizado por eles. Depois desse tipo, vem um outro tipo que é o chamado tipo pragmático. O tipo que valoriza a ação, os resultados, as atitudes, as práticas e as decisões rápidas. Existe muito esse tipo de procedimento, de comportamento, de estilo, chamado então pragmático. É importante dizer que nenhum desses estilos é considerado bom ou mal por si próprio, nem traz mais valia do que um em relação ao outro. Eles são simplesmente 4 tipos de análise de pessoas e de suas respectivas percepções, nada mais do que isso. Entretanto, para o seu autoconhecimento e para facilitar a identificação do outro com que você está interagindo, é bom que eu lhe dê uma breve descrição de cada um desses estilos e a sua natural tendência de agir. Então vamos ao reflexivo. Reflexivos são pessoas de ideias e, como tal,
elas estão mais aptas para lidar com o inatingível, com o intangível, com tendências, com hipóteses, conceitos, com originalidade. São o alimento da mesa do reflexivo, pois eles obtêm uma grande satisfação nesse campo de possibilidades. Você vê então que o reflexivo tem uma forma de agir. A sua tendência, ou seja, do reflexivo, é ver as situações mais amplas, dirigindo a sua atenção para as implicações mais remotas de qualquer ação tomada. Recomendarão com frequência ideias e propostas inovadoras. Então, se você identificar um reflexivo como aquele que está interagindo com você, é bom que você se lembre que eles tendem, por natureza, por tendência, por personalidade, a ter um tipo de serem únicos, de serem conceituais, de saberem e de terem habilidades para lidar com abstrações, serem orientados para o futuro. E tem uma característica muito interessante: eles pulam de um assunto para o outro, de um assunto para o outro. Eles também desprezam detalhes, são imaginativos e eles preferem muito o cenário global do que o local, porque assim eles têm um cenário mais amplo do que aquele que as pessoas normalmente têm. E eles adoram ficar absortos em pensamentos. Então, quando você encontrar um reflexivo, lembre-se que essa é uma característica deste tipo de pessoa. Se você não é um reflexivo e está interagindo com um reflexivo, é importante que você o veja como muito teóricos, como muito realistas. É importante que você o veja e que você reconheça que você o acha muito teórico, muito realista, pouco prático, sonhador, que vive numa torre de marfim, que são distraídos, que vivem no mundo da lua e são muito relutantes em lidar com o presente. E às vezes eles parecem ser indiferentes. Obviamente, para você tomar mais consciência de todas essas informações e detalhes, você pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser, obviamente. Agora, o que você deve fazer ou não a ser entrevistado por um reflexivo? A ter uma reunião com um reflexivo. O que você deve fazer? Se preocupar em fazer. Fazer uma síntese global, a mais ampla possível. Discutir uma ideia, você precisa dispor de tempo, você procura implicações sempre de longo prazo, deve procurar por isso, e você deve enfatizar pontos inovadores. O que você não deve fazer quando você estiver diante de um reflexivo? Não entre em detalhes, procure não ser pessoal, não insista numa forma estrutural de apresentação, que normalmente eles não gostam disso. Obviamente não deprecie a ideia deles, você estará comprando o inimigo. E não se apresse em concluir. Lembra que nós falamos de tempo? Você precisa de tempo. Vamos agora para os racionais. Você vai ver que tem uma diferença importante entre os reflexivos e os racionais. Eles, os racionais, são analistas por excelência e por essa razão tendem a ser deliberativos e factuais. Eles pesam tudo antes de tomar uma decisão. Procuram sempre evitar dados subjetivos e afetivos. A sua base para uma tomada de decisão é sempre documental. Quando uma tarefa requer uma abordagem detalhadamente sistematizada, os racionais são os mais recomendados. Os racionais tendem a exigir fatos. Lembra do fatos e dados? Exigir fatos, detalhes, eles exigem organização, eles procuram alternativas, eles gostam de seguir regras. Eles são conservadores e prudentes,
valorizam a lógica e a ordem, são radicais e objetivos, são metódicos e sistemáticos. Se você não é um racional, ao estar com um racional, você pode chegar a uma decisão precipitada, inadequada, de que eles são indecisos, de que eles são cuidadosos demais, de que eles são impessoais, de que eles são minuciosos. São muito trabalhadores, porém são lentos na tomada de decisão, são rígidos e, consequentemente, você tende a vê-los como sérios demais. Uma parte importantíssima, você não racional quando você tiver uma interação com um racional. O que é que você deve fazer? Forneça detalhes, seja específico. Ofereça sempre alternativa. Prefira a formalidade. Siga uma sequência lógica. O que é que você não deve fazer? Abra mão de ser generalista. Não seja generalista. Não use argumentos emocionais, isso não faz efeito para eles. Não faça associações sem dados concretos. Não fuja dos assuntos. Não perca a sequência cronológica dos fatos e dos dados. Esse é o material que eu queria passar para vocês nesse quarto vídeo. Nós vamos ter mais 1 ou 2 vídeos para frente para continuar esse assunto tão importante. E depois disso, nós vamos preparar uma live para vocês. Mas antes disso, temos o 5º vídeo sobre relacionamentos interpessoais e seus desafios e provavelmente um 6º vídeo. Um abraço a vocês, façam muito bom uso dessas informações e aqui vai uma sugestão. Procure se autoconhecer, procure identificar aqueles com os quais você tem mais contato para ver o estilo deles e assim você melhor se posicionar e conversar com eles e assim, no mais belo sentido da palavra, tirar proveito de você ter este conhecimento técnico a respeito de relacionamentos interpessoais. Um abraço, até o próximo vídeo. Tudo de bom.